Bom dia, bem-vindo mais uma vez à nossa devocional. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, uma reflexão, como a gente sempre faz durante a semana. E hoje eu quero falar sobre não amar o mundo, ou seja, não ameis o mundo, mas amai a Deus. E partindo desse princípio sobre esta palavra, eu quero que você comece se perguntando o que significa a afirmação, por exemplo, do apóstolo João, quando ele diz que não devemos amar o mundo. E onde está essa referência? Bom, quero começar lendo 1 João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16, que diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, ou seja, a cobiça ou a vontade da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E no entanto, em João capítulo 3 e versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo, ou ao mundo, de tal maneira. Puxa, aí a gente pode se perguntar, então Deus ama o mundo, mas nós não devemos amar o mundo? Como assim? Por que a aparente contradição? Na Bíblia temos o mundo. A palavra mundo ela pode se referir à Terra e ao universo físico. E a base bíblica nós temos em Hebreus capítulo 1, versículo 2 e também em João capítulo 13, versículo 1. Mas muitas vezes se refere ao sistema humanista que está em desacordo com Deus. E a referência que eu quero deixar para você está em Mateus capítulo 18, versículo 7. Livro de João também, capítulo 15, versículo 19. E também no livro de 1 João, capítulo 4 e versículo 5. Então, o que significa a afirmação da Bíblia dizendo que Deus amou o mundo? Bom, vamos pesquisar e vamos meditar sobre isso. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, está se referindo aos seres humanos que vivem aqui. E com seus filhos devemos amar uns aos outros. Ou seja, amar as outras pessoas. E a referência que eu quero deixar para você estudar na sua casa, é Romanos capítulo 13, versículo 8. Também no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. A parábola do bom samaritano deixa bem claro que não podemos escolher quem amar. E se você quiser também dar uma pincelada nessa história, segue a referência, Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 37. Ao que a Bíblia está se referindo quando diz para não amarmos o mundo? Bom, vamos analisar essa pergunta. Quando somos instruídos a não amar o mundo, a Bíblia está se referindo ao seu sistema de valores corruptos da sociedade. Satanás é o Deus deste mundo e ele tem o seu próprio sistema de valores contrários a Deus. E a referência está em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. E também em 1 João, capítulo 2, versículo 16, que acabamos de ler. Esses versículos detalham exatamente o que o sistema de Satanás promove: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Todo pecado imaginável pode ser resumido nesses três males: a avareza, a corrupção, a idolatria, a violência, a dependência química, a violência, vãs filosofias, inveja, o adultério, o orgulho, a mentira, o egoísmo e outros mais surgem dessas três raízes que acabamos de citar. O mundo é o que deixamos para trás quando vivemos para Cristo, ou seja, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, passamos a amar mais a Jesus do que o mundo. Em Isaías capítulo 55, no versículo 7 diz que converter-se ao Senhor envolve abandonar os nossos próprios caminhos e pensamentos. Outra pergunta que podemos nos fazer é o seguinte: como o mundo reage ao pecado? O mundo muitas vezes aplaude o pecado. A mídia, a música mundana, o entretenimento nos encoraja a invejar os pecadores e a comparar-nos com as pessoas, entre aspas, pessoas bonitas. Muitas vezes a popularidade das estrelas, dos artistas, dá-se a sua capacidade de mexer em nós uma insatisfação com nossas próprias vidas. As propagandas, por exemplo, se aproveitam da nossa tendência natural de amar a este mundo
E a maioria das campanhas de marketing atraem, de certa forma, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Outra pergunta que podemos fazer para nós mesmos é: qual é o significado de amar o mundo? Bom, amar o mundo significa dedicar-se aos tesouros, filosofias e prioridades do mundo. Deus diz a seus filhos que definam suas prioridades de acordo com seus sistemas e valores eternos, ou seja, as coisas do céu, as coisas da palavra de Deus. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, conforme está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 33. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6 e o versículo 24. E não podemos ser dedicados a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. A palavra nos diz que esse mundo, ou seja, o sistema, já está no maligno. E a referência está em 1 João capítulo 5, versículo 19. Diante dessas verdades, será que nós temos amado mais ao mundo, ou seja, ao sistema, em alguns aspectos, ou parcialmente, ou 100%, não sei. O que acontece quando amamos a Deus em primeiro lugar? Isso é uma pergunta interessante. Nós nos entregamos a Jesus e recebemos o seu Espírito Santo no nosso coração. Entramos na família de Deus através dessa fé em Cristo e recebemos todas as suas bênçãos no seu tempo certo. E aqui eu quero citar apenas algumas. Olha só que interessante. Primeiro, Deus nos dá a capacidade de abandonar o modo de vida corrupto do mundo. E a referência que eu quero dar para você é 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. 2. Nós nos tornamos cidadãos de outro reino, ou seja, do reino celestial. Filipenses capítulo 1, versículo 27 e no capítulo 3 e no versículo 20. Terceiro, nossos desejos se voltam para o céu. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 17 ao 19. E quarto, começamos a armazenar os tesouros eternos. Lucas capítulo 12, versículo 33 e versículo 34. Percebemos que o que é realmente importante é eterno, não temporal, e deixamos de amar o mundo. Ou seja, a nossa alegria quando encontramos Jesus é servir a Ele, obedecer a Ele, amar a Ele e andar em seus caminhos. Aliás, o único caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tivemos alguns homens e mulheres que desistiram de amar a Deus e amaram mais o mundo e seus valores, como aparência, avareza, orgulho, rebeldia contra a palavra de Deus, enfim, se deixando levar pelo pecado e perderam a comunhão com Deus e com a igreja. Há um ditado popular que diz que a brasa fora do braseiro vai se apagar e perder o calor rapidamente. E eu quero citar alguns exemplos. Por exemplo, a mulher de Ló. Você pode ver na referência de Lucas, capítulo 17, versículo 32 ao versículo 33. Judas Iscariotes, em Mateus capítulo 27, versículo 4 e versículo 5, quem não conhece o famoso traidor de Jesus? Ananias e Safira também, que mentiram na arrecadação da venda do terreno que eles venderam e, enfim, mentiram na oferta na frente dos apóstolos e pagaram com a própria vida. Isso está registrado em Atos capítulo 5, versículo 1 e até o versículo 9. Emineu e Alexandre, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. E Demas, em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 10. Dá uma olhada lá, medita sobre isso. Pessoas que se afastaram de Deus e fizeram tudo contra Deus e contra a palavra. Então, o que devemos saber e fazer para amar a Deus em primeiro lugar? Tem uma notícia para você, não se iluda. O mundo te odeia e vai te perseguir e te tentar e assediar todos os dias para te afastar da vontade de Deus. Você pode ver a referência em João capítulo 15, do versículo 19 até o 23 e 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18. Então, o que devemos fazer e saber para amar a Deus em primeiro lugar? Primeiro, nós devemos abandonar o pecado. Devemos aceitar a Cristo como Salvador e entregar o nosso coração 100%. Uma das maiores promessas de Deus para nós, através de Jesus, registrado em João capítulo 14, versículo 23 e 24, devemos abandonar o erro, o engano, de não desprezar a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Jesus respondeu
em Mateus capítulo 22, versículo 29. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Considerará Escritura como a palavra viva de Deus para eu ter fé e direção em tudo nesse mundo mau. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Antes de orar, finalizo convidando a todos vocês a amarem a Deus o Pai e a Jesus Cristo, o Filho, o Cordeiro Santo de Deus, o nosso Salvador, e não as coisas do mundo, a se confessarem a Deus e que você possa, nós todos, eu me incluo também, nos arrependermos de todas as coisas do mundo, principalmente a incredulidade, renunciando a toda obra do diabo, todo o pecado e se consagrando de novo todos os dias, convidando o Espírito Santo para voltar a ser o único Deus e habitar no seu coração, se você está afastado de Deus. Ore para que venha uma unção de fé e confiança em Deus e a restauração da vida, de oração, na leitura da palavra, no discipulado e na conquista de vidas, resultando em um avivamento na vida pessoal, na família, no seu trabalho e nas pessoas que você convive, os seus amigos. E assim vai ramificando as bênçãos de Deus através da sua vida. Para que isso aconteça em nossa vida, precisamos amar, primeiramente, a Deus, acima de todas as coisas. Ler a sua palavra, onde nos ensinará a buscar a sua justiça, a oração, o jejum, a consagração. E automaticamente deixaremos de amar o mundo, as coisas do mundo, os erros do mundo. Ah, Marcelo, mas eu não posso sair do mundo. É óbvio que não. Mas você pode ser o sal desta terra e a luz do mundo, pois foi para isso que fomos chamados. Pense nisso, reflita, estude as referências. Se tiver que voltar o vídeo, o áudio de novo, escute várias vezes para impregnar no seu ouvido, na sua mente, no seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença nós queremos te agradecer nesta manhã por essa devocional e por esta palavra que diz que devemos amar mais a Deus e não amar o mundo. Espírito Santo, Consolador e amigo, nos ajuda todos os dias para vivermos na tua presença e praticarmos esta palavra, nos aproximarmos mais de ti, nos afastarmos do mundo, nos aproximarmos da tua palavra, lermos a tua palavra, praticarmos a tua palavra, obedecermos a tua palavra, para que as bênçãos do Senhor venham sobre nós e nos alcance. As coisas do mundo nós declaramos que não servimos a elas, mas servimos a tua palavra, que é vida e vida em abundância. Ajuda a cada um de nós, aos nossos irmãos e irmãs, para que eles vençam cada dia na tua presença, colocando a sua esperança em ti, a sua fé em ti, e tudo depende de ti em nossas vidas. Declaramos um dia abençoado, um dia de sucesso em todas as áreas das nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.